Muito boa tarde a todas e a todos. Comecemos então, como habitualmente, pelos números. Registam-se 29.912 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 252 que no dia de ontem, ou seja, mais 0,8%. Por outro lado, verificam-se 608 casos em internamento, dos quais 92 em cuidados intensivos, menos um caso que ontem. Verificam-se 6.452 casos de recuperação, que correspondem a 21,6% dos casos confirmados. Registram-se ainda 1.277 óbitos, que muito lamentamos. A taxa de letalidade global é de 4,3%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 16,3%. E 72,1% dos casos encontram-se a recuperar no domicílio, enquanto 2% dos casos estão internados, sendo que 0,3% em unidade de cuidados intensivos e 1,7% em enfermaria. Todos os dias aumentamos a nossa capacidade de fazer vigilância de casos confirmados e suspeitos de Covid-19 no domicílio. Temos atualmente mais 30 profissionais de saúde com acesso à Trace Covid desde o último balanço. São hoje cerca de 73.520 profissionais. Falamos de um universo de utentes superior a 398 mil nesta plataforma desde o início da pandemia, dos quais cerca de 16 mil estão em vigilância clínica. Atualmente, a linha SNS 24 recebe cerca de 5.500 chamadas por dia, um número que se tem mantido estável. Já a linha de atendimento para cidadãos surdos, um novo serviço de videochamada lançado a 21 de abril, já atendeu 66 chamadas de cidadãos que, de outra forma, teriam uma resposta muito mais difícil. No que toca a testes, conforme tem sido dito, temos aumentado significativamente a nossa capacidade de testagem diária. O universo de laboratórios que processam amostras é hoje de 80, tendo o centro hospitalar entre Douro e Voga recebido a validação do INSA para fazer testes também. Desde o dia 1 de março foram realizados mais de 698 mil testes nos 80 laboratórios da rede de diagnósticos Covid, 33 públicos, 23 grupos privados e 24 correspondentes a outros laboratórios que envolvem a Academia, o INIAV e o Laboratório do Exército. Foi realmente feito um caminho notável até aqui. Esta semana reabriram escolas e creches com orientações de funcionamento bastante diferentes do habitual. E queria aproveitar para agradecer a toda a comunidade educativa, a todos os professores, educadores de infância e pessoal auxiliar pela forma exemplar como se adaptaram e têm cumprido as orientações da DGS. Muito obrigado, portanto. Mas no dia em que se atinge a marca de 5 milhões de casos positivos no mundo, sabemos também que temos de continuar a reforçar os nossos mecanismos de propagação do vírus. Continua a ser a prevenção a única vacina que dispomos. Muito obrigado, estamos ao vosso dispor. Boa tarde, Mariana Lopes, jornalista do Correio da Manhã da CMTV, também aqui ao serviço da SIC e da TVI. Ontem a Ministra da Saúde deu os números para as consultas e também cirurgias que foram adiadas. Nesse sentido, perguntava quando é que prevêem que as listas de espera possam atingir uma certa normalidade, nomeadamente falando das cirurgias, e também se tem ideia de quanto é que este processo vai custar ao Serviço Nacional da Saúde e também a que soluções podem ser adotadas para tentar acelerar, no fundo, estas cirurgias que foram adiadas e outras que também vão entrando. E aproveitava também para perguntar quanto aos convencionados, se esperam que continuem a fazer parte da solução ou se, por outro lado, vão ser um problema também porque os convencionados têm adiado cirurgias. Obrigada. Permite, relativamente à retoma dos programas assistenciais ou da programação assistencial convencional, o que lhe posso dizer é que ela tem vindo a ser feita, aliás, a partir do despacho dia 2 de maio da Sra. Ministra, de uma forma gradual, progressiva,
de acordo também com as próprias capacidades que temos em cada uma das instituições e, portanto, temos vindo a recuperar gradualmente essa capacidade, quer em nível de consultas, quer em nível de cirurgias. Não lhe consigo, é óbvio, dizer, porque será muito diferente de instituição para instituição e de região para região, de acordo com essa capacitação, qual o número de meses, como me perguntou, que demorará. Mas é óbvio que temos a nossa programação de forma a recuperarmos o mais celeramente possível essa atividade assistencial. Sendo que é importante voltar novamente a fazer o apelo para que os doentes recorram, para que de facto não tenham medo, porque temos condições de segurança boas e, portanto, com circuitos muito bem definidos e muito bem separados e, portanto, é importante para que possamos cumprir esse programa que os doentes possam recorrer e que possamos dar as diferentes respostas às suas necessidades. Também dizer-lhe que relativamente à área convencionada, claro que sim, que queremos esgotar aquilo que é a nossa capacidade em termos de Serviço Nacional de Saúde, priorizando essa capacidade assistencial e depois recorrer aos convencionados, aliás, como sempre o fizemos, mesmo antes desta situação Covid, e, portanto, continuar a recorrer aos convencionados sempre que a necessidade de respostas assim o exigir. Boa tarde, Carla Diogo, da RTP. Estando a época balnear a aproximar-se, queria saber quando é que poderemos conhecer as regras, as recomendações referentes aos nadadores salvadores e sendo certo que a respiração boca a boca, portanto, não será permitida, que outro suporte básico de vida portanto, poderá ser a alternativa. Em relação também à Zambuja, queria também perceber se, nesta altura, a Direção-Geral de Saúde tem o número de trabalhadores infectados, porque a SONAI, a assessoria de imprensa, remeteu para a Direção-Geral da Saúde, portanto, essa informação. E depois também da Avipronto, da SONAI, queríamos saber se tem conhecimento de outras empresas com trabalhadores infectados. Muito obrigada. Relativamente às praias, como sabem, vai ser publicado um diploma sobre a nova época balnear, com regras muito próprias, mas concretamente à pergunta que me pôs de como é que os nadadores salvadores poderiam, enfim, exercer a sua função em segurança, vão ser seguidas as recomendações do Conselho Nacional de Reanimação do Instituto de Socorros a Náufragos. Portanto, há de facto normativos muito específicos, muito dirigidos a essa situação e vão ser essas normas de uma entidade especializada na matéria que vão ser seguidas. As outras questões vão ver depois no diploma, que será publicado, como sabem, e onde muitas delas vêm contempladas sobre como é que vai ser a próxima época balnear. Relativamente à Zambuja e à SONAI, quero aqui referir que tem havido uma ótima colaboração entre as equipas de saúde pública, as autoridades de saúde, a própria SONAI e as outras empresas da região e também as outras, enfim, instituições daquela região, uma vez que se trata de um polo muito importante no que diz respeito ao abastecimento do nosso país, mas também de Lisboa propriamente dita. Até à data dos testes que foram feitos, portanto, os dois setores da SONAI que apresentaram casos positivos fizeram até à data 339 testes que permitiram identificar 70 pessoas positivas, sendo que estas 70 pessoas estão todas bem. Estão clinicamente bem, não estão internadas, são trabalhadores jovens, muitos vivem, portanto, em alojamentos em conjunto, são pessoas deslocadas. De qualquer maneira, as autoridades de saúde também têm feito inquéritos epidemiológicos a famílias da zona. Também outras empresas da zona da Zambuja têm feito testes aos seus trabalhadores e até à data deram negativos. O que eu quero dizer é que esta situação está a ser acompanhada de perto no sentido de, obviamente, se isolarem os contactos e de serem tomadas todas as medidas. Também sabemos que a SONAI, ela própria, tomou a decisão de disponibilizar mais meios de transporte aos seus trabalhadores por forma a separá-los dentro do transporte para o local de emprego, que é uma medida ótima, atendendo a que nos setores onde eles trabalham não há, pela natureza da tarefa, contacto entre as pessoas. Portanto, creio que entre as autoridades de saúde, as outras autoridades locais e a empresa estão a ser tomadas todas as medidas necessárias para confinar
este surto e para não haver disseminação comunitária. Estás agora por videoconferência, começa a agência Lusa. Sim, muito bom dia. Paula Teixeira, da agência Lusa. Eu queria fazer uma pergunta, por favor, relativamente ao estudo da Agência de Saúde Pública da Suécia, que indica que 1 em cada 5 habitantes de Estocolmo poderá ter desenvolvido anticorpos contra o novo coronavírus. O estudo mostra que 7,3% desenvolveu esses anticorpos. E, paralelamente, em Portugal, há muitas iniciativas de testes serológicos. O Instituto de Patologia da Guarda já o anunciou, câmaras municipais, também alguns clubes de futebol, o Instituto do Gulbenkian, Champalimau, enfim, várias instituições. A minha pergunta é no sentido de saber se estas iniciativas já permitem ter algumas indicações nesta área. A DGS ou o Instituto Ricardo Jorge estão a recolher os dados dessas iniciativas dispersas por várias instituições e a criarem algum tipo de imagem ou fotografia mais geral do que se passa na situação epidemiológica no país. Uma outra questão, queria, aproveitando também as palavras há pouco do Sr. Secretário de Estado sobre vigilância domiciliária, perguntar, relativamente a esta questão, a Lusa foi relatado um caso recentemente sobre uma pessoa que está há 9 semanas em casa, tem tido a polícia a fiscalizar o confinamento, chamadas telefónicas, todo o acompanhamento, mas paralelamente o marido testou positivo e teve de ser internado e, entretanto, com tratamento com antivirais já teve alta. A pergunta é, estas pessoas não poderiam receber um tratamento mais rigoroso no sentido que o internamento domiciliário para a recuperação não fosse tão lento? E queria aproveitar para perguntar se é possível um balanço, um ponto de situação sobre profissionais de saúde infectados. Muito obrigada, bom dia. Bom, se me permite, eu, até porque está mais recente ainda na memória, recorria à última questão sobre profissionais de saúde infectados. O total de dados acumulados é de 3.317, sendo que 480 são médicos, 1.088 enfermeiros, 935 assistentes operacionais, 159 assistentes técnicos e técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica são 105, e sendo que os profissionais recuperados são 1.071. Na soma dos restantes sobejam cerca de 550, que são outros profissionais de saúde dispersos. Mas voltar uma vez mais a dizer, este sinal também de esperança, de que temos profissionais recuperados 1.071. Relativamente ao acompanhamento de pessoas com trace Covid, pelos números que há pouco dei, tem-se visto de facto que tem sido uma plataforma que tem funcionado muito bem, que muitos profissionais têm de facto aderido. É evidente que haverá sempre um espaço para melhoria e relatou-me um caso, enfim, que não conheço e como tal não vou comentar o caso individualmente, como será óbvio, mas dizer-lhe que esses casos normalmente, para além de terem de facto um aspecto importante que são os cuidados domiciliários, onde temos feito um grande investimento e onde vamos continuar a fazer também um grande investimento, agora também com outras redes de suporte, como se viu nomeadamente com esta questão de seguimento através de teleconsulta. Isso poderá também melhorar e poderá reforçar esta rede também de cuidados domiciliários e, por conseguinte, parece-me que é uma resposta que tem funcionado muito bem. De referir aqui que essa aposta é uma aposta que este Governo fez desde o início dos cuidados domiciliários e que, de acordo com a necessidade de respostas a este tipo de surtos, entende que terá ainda que reforçar e melhorar. E, portanto, estará nos nossos planos, com certeza, fazer um investimento sério nessa matéria. Relativamente, não sei, eu vou só dar uma pequena indicação.
relativamente aos testes. À Suécia e aos testes serológicos. O Sr. Secretário já tem acompanhado esta situação, se quiser responder. Os testes serológicos, como é do conhecimento, temos o nosso projeto piloto que abrange cerca de 2.000 pessoas. Esse é um teste que é coordenado pelo Instituto Ricardo Jorge. Obviamente que todos os restantes estudos, todos os restantes testes que se venham a fazer em diferentes segmentos serão importantes para uma avaliação da imunização da população no futuro e para efeitos de seguimento epidemiológico, claro que sim, que serão muito importantes. Canal S+. Você, colega, ia dizer alguma coisa? Ou se posso? Sim, relativamente aos testes serológicos, o que lhes perguntava, eu conheço, sei que está a ser feito um teste, um projeto piloto, mas o que perguntava é se os restantes, as outras iniciativas que apontou como importantes, se estão a ser compilados e se de alguma forma pode vir daí a exigir uma fotografia do que é a imunização no nosso país. Com certeza que estes testes em termos de futuro, como disse, serão com certeza tidos em conta e obviamente que serão importantes para uma avaliação da imunização da população, claro que sim. Agora sim, Canal S+. Boa tarde a todos. Tiago Lino, Canal S+. No dia de ontem, vimos a Sra. Ministra da Saúde mostrar-se preocupada com a brutal diminuição que tem havido, obviamente, no número de consultas e assegurou o início da retoma dessas mesmas consultas e também das cirurgias nos vários hospitais. Mas o fecho do serviço de pneumologia do Hospital Santa Maria, como sabemos e que a doutora Cássio Freitas também confirmou ontem, com 2 casos de infecção, perante a hipótese disto poderá acontecer noutros serviços, noutras unidades hospitalares, pergunto se antes da reabertura dos serviços e das consultas não deveria haver uma testagem massiva aos profissionais de saúde assintomáticos. Pergunto como é que tencionam gerir esta situação, até porque, para além das questões óbvias de saúde, está também aqui, penso eu, uma questão latente da confiança dos utentes. Queria também, muito rapidamente, aproveitar para perguntar se seremos que existir dificuldade nos pagamentos que estavam utilizados às IPSS. Ainda ontem, em entrevista ao Canal S+, o professor da Psicóloga do Porto, António Tavares, mencionava isso mesmo. Pergunto muito rapidamente também o que vão fazer nesse sentido e para quando vem a normalização destes pagamentos a estas entidades. Muito obrigado. Senhora Ministra, a Senhora Diretora-Geral, peço desculpa, relativamente às dívidas das IPSS, dizer que, de facto, temos feito um esforço no sentido de efetuar os pagamentos em atraso. Reconheço que nesta fase difícil tivemos que alocar muitos recursos para outras atividades e para outras matérias, o que fez com que, naturalmente, se pudessem ter atrasado alguns desses pagamentos. Também dizer-lhe que já fizemos desde o início do ano mais de 56 milhões de pagamentos à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados desde o início do ano. E, portanto, estamos confiantes que com a retoma da atividade mais normal agora, o que vamos fazer é, com certeza, fazer o nosso esforço do ponto de vista financeiro para, dentro do que é possível, dentro deste esforço, normalizar os nossos pagamentos. Havia também uma segunda questão relativamente, peço desculpa... Testagem de assintomáticos. Uma testagem, sim, é o que temos dito, não é? Nós estamos a rever a nossa estratégia de abordagem à testagem dos profissionais de saúde. Estamos numa fase de ouvir peritos, de ouvir médicos sobre esta matéria, para podermos, eventualmente, e se assim o considerarmos útil, fazer uma revisão da norma 13. Visão. Boa tarde, Sara Sá, da revista Visão. Queria saber se já é oportuno fazer um balanço do desconfinamento. 0,8% realmente parece estar a correr bem, mas será que já é a altura de fazer este balanço? Também queria saber que impacto é que esperam que o aumento da temperatura venha a ter, quer no comportamento dos cidadãos, de todos nós, que há mais vontade de ir à rua, de estar em sítios com muita gente, e até no comportamento do vírus, porque apesar de ter havido sucessivos esclarecimentos relativamente ao impacto do calor na transmissibilidade e na infecciosidade do vírus, continua a haver essa expectativa e essa esperança de que venha a ajudar
combater a progressão da infecção. Ainda, se me permitem, só mais uma questão, uma vez que é a primeira vez que a Visão participa nestas conferências. Ontem, o ex-diretor-geral de saúde, o professor Constantino Saclarides, disse numa entrevista à TSF que os dados, assim como têm sido apresentados, já não são suficientes, que nesta fase é preciso saber, ou seria importante saber para o cidadão, onde e como ocorrer a transmissão, em particular em locais onde haja um aumento repentino dos casos. Isso era o que o professor defendia. Posto isto, também queria perguntar se faz sentido que estes dados sejam incluídos nas decisões relativamente ao desconfinamento, ou seja, se faria sentido pensar em medidas de desconfinamento diferenciadas de acordo com a região do país, tendo em conta o risco de infecção estimado a partir do número de casos e de outros fatores. E era isso. Obrigada. Eu, se a Sra. Diretora-Geral me permitir, só vou responder à primeira parte da questão, que foi o balanço do desconfinamento. É óbvio que ainda não estamos em tempo de fazer balanços. Estamos ainda em tempo de dar respostas e, enquanto se dá respostas, não se devem fazer balanços. Isso, com certeza, que ficará para o final. Agora, o que é importante e quero aproveitar para dizer é a passagem desta mensagem entre o fique em casa e o retome sua atividade. É muito importante esta mensagem de confiança, mas é muito importante que as pessoas percebam que há também aqui um critério, ou continua a haver um critério de salvaguarda e um critério de contenção. E é deste ponto de equilíbrio e desta mensagem entre o fique em casa e o retome a sua atividade que vai resultar, com certeza, no final, um balanço favorável. Queria deixar esta mensagem de confiança, mas também uma mensagem de responsabilidade que os portugueses têm evidenciado durante todas estas fases, uma mensagem de responsabilidade, uma mensagem de civismo, como tem acontecido, e uma mensagem de consciência social que tem sido demonstrada por todos os portugueses, a quem muito agradecemos. Relativamente às duas outras questões, eu vou tentar responder o mais abrangentemente possível. É óbvio que nós temos vários patamares de informação. A informação, digamos, geral e que estamos a apresentar sempre da mesma forma, desde o primeiro dia, com total transparência, é a que consta do atual boletim informativo. Mas sobre estes dados primários e muitos outros dados que nós recolhemos, há muita outra informação. A Direção-Geral da Saúde, eu já o disse, não trabalha sozinha, trabalha com a academia, temos várias universidades, vários investigadores a colaborar connosco e a fazerem diverso tipo de análise. E muitas dessas análises são feitas, obviamente, ao nível concelhio, ao nível local, para percebermos as dinâmicas diferentes que existem, é óbvio, da doença conforme as regiões, conforme os concelhos e até conforme pequenas localidades. Por exemplo, hoje já aqui falamos de surtos na região da Azambuja, é uma situação muito particular. Nessa região existe comunicação do risco para as pessoas que lá vivem, feita pelas autoridades competentes. Portanto, é uma informação que é transmitida à população, a população sabe o que se passa, sabe as medidas adicionais que deve tomar, sabe que tem uma responsabilidade muito importante, quer os trabalhadores, quer os seus familiares, no autorreporte do aparecimento de sinais e sintomas, é muito importante. Estes casos todos que nós seguimos no Trace Covid, recordo que entraram por pessoas que ligaram espontaneamente para a Saúde 24, reportando sintomas que depois foram validados, primeiro pela Saúde 24 e depois pelo médico, e, portanto, isto para lhe dizer o quê? Que está montado, de facto, um dispositivo que melhora todas as semanas, para não dizer todos os dias, de recolha de informação e de tratamento dessa informação. E que essa informação é disponibilizada, nomeadamente, aos decisores, portanto, a quem tem que tomar decisões, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional. E, portanto, a lógica da vigilância epidemiológica é exatamente essa, é vigiar, é encontrar dados para agir no momento. E, portanto, vamos fazendo esse trabalho e vamos fornecendo essa informação, que é muito mais vasta que a do boletim. Relativamente à questão da temperatura,
é uma questão que todo o mundo acompanha, obviamente, com grande, até diria, ansiedade, porque já dissemos que os outros coronavírus, aqueles que são sazonais, os 4 que são sazonais, chamam-se sazonais por isso, porque aparecem sobretudo no outono e no inverno e começam a ter uma atividade muito baixa na primavera e no verão. Se este vírus tiver esse comportamento, vamos ter, de facto, um alívio do número de casos na primavera. Agora, primavera já estamos a ter, mas no verão. Mas não temos a certeza, portanto, vamos ter que continuar a vigiar. Não podemos, nem por um momento, descurar a vigilância epidemiológica, a monitorização dos casos, o isolamento dos casos. Nem os cidadãos podem descurar as medidas, porque nós não sabemos. Este vírus, tem-se dito continuadamente, ainda não se deixou estudar completamente, ainda há coisas que nós não sabemos. E temos que ter a humildade de dizer que, não sabendo, temos que continuar a vigiá-lo e a tomar medidas para o pior cenário. E o pior cenário é que ele não reaja bem para nós, que seria bom para a humanidade, reagir mal às temperaturas elevadas. Não sabemos, é uma incógnita, estamos todos à espera, de facto, do verão para ver o comportamento do vírus, à escala planetária, obviamente. Sabemos, no entanto, que em regiões quentes, eu lembro-me sempre que Singapura controlou casos, mas Singapura está no Equador e teve, de facto, casos de coronavírus, teve surtos e, portanto, aconteceu num país quente. Portanto, temos que ter muito cuidado em relação à temperatura e continuar atentos. Muito obrigada. Terminamos.